Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil, recebendo aqui Defensores da Terra número 7, a penúltima edição dessa minissérie publicada pela Mad Cave. Para você ficar ligado em tudo que vai acontecer aqui, eu te convido a olhar a playlist que a gente tem sobre essa série da Mad Cave, inclusive comentando a prévia e o interlúdio que ela teve. A edição se intitula Grand Finale Parte 1 e começa com Flash Gordon sofrendo os efeitos do veneno que foi infligido a ele por Castra. É até muito interessante que num recordatório é dito: horas antes a princesa Castra envenenou Flash e o deixou para morrer, mas como nós aprendemos ao longo do tempo, Flash Gordon não morre facilmente. Isso é muito bacana porque é uma baita referência a todo o histórico do personagem, a todos os combates que ele já enfrentou. E aqui a gente vê o Flash sofrendo os delírios, né, vendo na sua frente Crotan e Ming. E ele tem assim uma visão que indica a ele que as coisas aconteceram de um jeito diferente daquele que ele se lembrava, né? Ele vê o Crotan com uma espada nas mãos, depois ele vê as imagens sobrepostas, um trabalho de arte realmente muito legal. Ele vê Castra falando para ele, dizendo que ele conseguiu tudo o que ele queria, né? Ser um herói do mundo, mas que os heróis, eles são enterrados enquanto os mártires viram estátuas. Nesse momento, Flash acorda na enfermaria das 7 Nações. A enfermeira vai chamar o médico e, enquanto isso, Dale, lá como Dynex X, ela tá conversando com o Flash e ela diz que enquanto os médicos estavam cuidando dele, ela olhou a cabeça dele e ela pôde ver o que Crotan fez. Que Crotan matou Ming e fez com que Flash acreditasse que tinha sido ele. É lindo o que ela diz. Ele transformou a sua maior força, o seu desejo de proteger, em uma arma contra você. E aí o Flash fala, ele pensou que podia me quebrar, ele esqueceu quem eu sou. Então é sensacional, porque a partir disso ele vai se juntar à luta pela defesa das 7 Nações. E a gente vê lá, do lado de fora, os soldados de gelo atacando a cidade, soldados das 7 Nações os enfrentando, e é claro, Lothar, Mandrake e Fantasma ali em pleno combate, cada um com as suas habilidades. É realmente uma sequência muito bacana. E então chega Flash Gordon, poxa, a cena deles, né, lindo, lindo. Ele fala, eu não acredito que vocês começaram sem mim. E aí nós temos esse belo painel com os 4 perfilados, né, e aí vem a conversa. Aqui estamos novamente provando o nosso valor, como quando 4 se tornaram 8, defendendo a Terra. E aí o Lothar fala, falando nisso, alguém viu as crianças? E aí, num outro ponto da cidade, estão lá LJ, Rick e Jedha enfrentando os soldados de gelo. E a gente tem aqui, talvez, um dos momentos mais icônicos dessa série. O espírito do 26º fantasma aparece para Jedha e diz, é a sua hora, está pronta? E ela, sim, eu estou. E aí, Jedha evoca a força dos 10 tigres. Gente, eu me arrepiei lendo isso, porque eu tenho dito desde o início dessa série que a gente ia ver aqui talvez uma passagem de manto. E a gente está começando a ver que essa série é sobre legados. A Jedha, poderosíssima, né? Até os próprios amigos dela falam, você não costumava ser tão forte. Aí ela, é uma longa história, assunto de família, depois explico. E aí de volta aos 4 defensores, que eles tinham conseguido empurrar os soldados de gelo para trás, nós vemos as tropas das 7 Nações recuando sob ordem da rainha Shakara. Desnecessário dizer que o Lothar fica aborrecidíssimo com isso e resolve ir conversar com ela. Enquanto eles caminham pelas ruas da cidade, eles reparam que a cidade não tem muralhas. Afinal de contas, ela foi construída para dar as boas-vindas às pessoas e não para enfrentar um exército. Nisso, eles se encontram com os meninos e aí a gente tem um momento até interessante, porque cada pai abraça o seu filho e a gente vê o Mandrake de lado porque o Keshan não está ali.
Temos uma sequência de diálogos muito interessantes. Num, você vê a Jedha dizendo para seu pai que ele não vai acreditar no que aconteceu. E ele diz, você não precisa contar, eu sinto a força dos 10 tigres em você. E ela pergunta, mas por que eu? Por que agora? E ele, porque é a sua hora, é o seu momento, isso pertence a você. Ao mesmo tempo, nós vemos o Rick preocupado, dizendo que não há saída, e o Flash dizendo, sempre há uma saída. E o Mandrake continua distribuindo bonecos de si mesmo para as crianças. Então, eles vão esperar a chegada dos soldados de gelo. Enquanto isso, Lothar vai conversar com Shakara e eles têm uma discussão a respeito disso, porque Shakara mandou que as tropas voltassem. E ela percebe, você não está feliz com a minha decisão. Aí ele fala, nós estávamos ganhando, você destruiu a nossa chance de pará-los. E aí ela diz, é nisso que você se engana, vocês nunca tiveram chance. O exército de Crotan é 10 vezes maior do que o nosso. E aí ela não deixa de dar aquela cutucada nele, ela fala, mas se você costumasse estar por aqui, você saberia que nós estamos tudo, menos indefesos. Então eles ativam a usina de energia que vinha drenando força do núcleo da Terra e eles ligam uma muralha de fogo, de energia. É um negócio assim sensacional, uma muralha de fogo que queima os soldados de gelo. Eles continuam discutindo. A Shakara diz que agora a gente vai ganhar tempo para nos organizar. E o Lothar apronta para o Cashen. É por isso que ele está aqui? É por isso que o Cashen está aqui? Para fazer um acordo com os empregadores dele? E o Cashen fala, olha, eu não sabia disso, eu nunca trairia vocês. O LJ fala, a gente sabe disso, meu pai só está nervoso. E o Lothar chega a dizer, eu só gostaria de saber tanto sobre Crotan quanto ele parece saber sobre nós. E aí nós descobrimos como Crotan está monitorando o que acontece nas 7 nações. Eu tinha aventado pelo óbvio de que seria aquela pedra, aquela joia que foi dada de presente para Shakara, mas não, é Zuf. Zuf está com implantes nos olhos que ele não sabe, ele não tem conhecimento disso, ele tem implantes nos olhos e que é pelos olhos dele que Crotan sabe de tudo. Crotan tem uma discussão lá com a Castra, ela acha que ele devia ter esperado um pouco mais, aquela coisa toda, né? O Octon chega inclusive a falar com ela de uma forma que seu pai falaria, aquele lance, e ela diz que não está falando com ele. Crotan continua em contato com Garax, que diz que eles não têm como passar pela muralha de fogo, mas Crotan diz, aguarde o meu sinal. Qual sinal? E aí nós descobrimos o plano de Crotan. A pedra que ele havia mandado para Shakara se rompe e dela sai ninguém mais, ninguém menos que Mongor, a serpente de Ming, que era uma presença constante nas histórias, né, dos Defensores da Terra, na animação, só que aqui Mongor ele vai crescendo e fica gigantesco. A missão de Mongor é destruir a usina de força das 7 nações. E aí nós vemos essa sequência impressionante das forças de Shakara e dos Defensores da Terra atirando contra Mongor, mas aparentemente eles não causam muito efeito. Só quando eles atiram todos juntos, e eu acho essa sequência maravilhosa, é que a gente vê o Mongor prestando atenção neles. O Lothar vai atrás de um canhão e consegue atingir Mongor, né? Mas nesse meio tempo a estação de força de Shakara é afetada. E eles vão começar a perder a energia da parede de gelo. E nesse momento Flash Gordon diz, a gente não vai conseguir vencer aqui, temos que levar a batalha para a Estação Polar Terra. Shakara chega a dizer, e abandonar a vila? Ele, não, a equipe vai defender a vila, mas me consiga algum tempo e eu vou conseguir fazer algo lá. Então partem Flash Gordon, Rick, Cashen e Zuf para a Estação Polar.
E a gente que está lendo sabe que vai ser um problema, porque eles ainda não sabem que Zuff está sendo a maneira como Crotan fica sabendo de tudo, de cada passo deles. Eles partem deixando para trás Mongor e as 7 nações em plena batalha. E assim a edição termina. Olha, eu achei que essa edição foi assim, um ritmo frenético, é muita coisa acontecendo. A arte do Jim Calafiore, com todos os problemas que a gente tem notado, não deixou a desejar em termos de ação, em termos de dinamismo, e realmente é uma edição muito bacana. Essa aventura tá show de bola e agora só nos resta aguardar a edição número 8, mas você aqui no Fantasma Brasil não vai precisar esperar muito para saber o que acontece nela, porque ela já está nas minhas mãos e você confere a conclusão dessa aventura no nosso próximo vídeo. Se você gostou do nosso conteúdo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho, fazendo suas compras na Amazon pelo link do Fantasma Brasil que fica na descrição do vídeo. Você vai ter meu muito obrigado. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas nossas diversas redes sociais, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?